Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aí, tá bom? O conteúdo da aula de hoje é insuficiência ativa e insuficiência passiva, tá bom? Eu quero mostrar para vocês, além de passar toda a teoria, que é algo muito importante para você entender a prática, eu quero chegar nessa aula com vocês até a prática. Então, como que a gente usa esse conceito para de fato aplicar, tá bom? Então, ó, lembra, nossa aula vai responder essas três perguntas. Então, o que é insuficiência ativa, o que é insuficiência passiva, por que que a gente deve estudar isso e como que a gente utiliza? Então, como que a gente chega até o exercício, até a adaptação de exercício para determinado aluno, qual exercício que eu coloco no treino, qual que eu não coloco, o aluno é avançado, eu coloco um, o aluno é avançado, eu coloco outro. Então, a gente vai chegar até esse nível de discussão, tá bom? Ali pensando sempre na sala de musculação e também em personal, né? Então vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa rever conceitos básicos aqui. Então, eu sempre falo com todos aí, né, da academia que não tem como um piloto, imagina um piloto de caça, voando com caça, não saber o que é cada botão que tem ali dentro do painel de controle dele, né? E nossa profissão é a mesma coisa, não tem sentido a gente trabalhar com o corpo humano, trabalhar com exercício, com músculo, com osso, com articulação, se a gente não sabe o mínimo ali, se a gente não sabe nada, às vezes a gente acha que a gente não sabe nada sobre a estrutura que é o corpo humano, que é algo tão complexo, que a gente já sabe tão pouco. Então, é legal a gente começar a estudar e começar a ver esses conceitos básicos, como é a estrutura das coisas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar com um vídeo aqui. Esse vídeo eu vou colocar ele só durante um ou dois minutinhos. Eu vou colocar ele no 2x aqui, porque já dá para escutar. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui em 2x, eu recomendo você tirar só nesse momento do vídeo em 2x, porque o vídeo já vai estar acelerado, senão ele vai ficar muito rápido e você não vai conseguir entender, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse vídeo ele vai falar sobre contração muscular, tá? Eu posso até deixar o link aqui na descrição, mas é o básico da contração muscular e como que é a estrutura do músculo, tá bom? Vamos iniciar com ele porque depois eu vou entrar nesses conceitos para a gente entender sobre insuficiência. Então vamos lá. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrita como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontas cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecido como mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação... Ó, vamos lá. Até esse ponto aqui já tá bom. Ele vai entrar bem na parte bioquímica e na parte de metabolismo também desse vídeo. É legal que vocês assistam esse vídeo e entendam realmente todo o mecanismo da contração muscular. Por quê? Contração muscular é a principal fonte de trabalho para a gente aí quando a gente está falando de treinamento, né? Porque a gente está treinando os músculos, está tendo contração o tempo inteiro. E a gente tem essas discussões, o que é ativo, o que não ativa, enfim. E a base é isso aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo? Principalmente esse movimento aqui, ó. Eu vou tirar o som, mas esse movimento, então, é realmente a cabeça da miosina puxando a actina. E no vídeo ele comentou que esses filamentos eles não diminuem de tamanho, eles continuam com o tamanho deles. A única coisa é que a miosina vai puxando a actina, tracionando a actina através desse sítio de ligação, tá bom? Então, ó, cada bolinha amarela dessa é um sítio de ligação onde a cabeça da miosina pode se conectar. Só que aí lembrando que a gente tem milhares aí, né? Milhares e milhares dentro de cada estrutura do músculo. Mas é muito importante que vocês entendam, para entender a insuficiência, vocês entendam esse mecanismo de contração. Ó. Então, é a cabeça da miosina realmente puxando a actina até determinado ponto, porque eles não dobram, eles mantêm o mesmo tamanho, tá bom? Então, ó,
Beleza, entendendo isso, vamos voltar aqui para nossa lousa e a gente vai entender aqui a estrutura muscular, né? Então, como o vídeo mostrou, então vamos lá, a gente tem um tendão, né? Que aí o tendão é basicamente prolongamento aí da face, de toda a estrutura, toda a estrutura conjuntiva do músculo. Então a gente tem ali a parte mais externa, que seria todo o conjunto, né, do músculo esquelético ali, é o epimísio, e aí você vai começando a entrar de uma forma mais microscópica e você vai chegando em outras estruturas. Então, o músculo como um todo, ele é um conjunto de várias células menores, né? Isso aqui eu já falei com vocês várias vezes, mas é legal a gente rever, tá bom? Então, ó, a gente tem o endomísio, que é a parte mais externa, a gente tem o perimísio, que aí começa a dividir já. Então, uma coisa só começa a se transformar em várias, ó. Então, aqui a gente já tem 5 filamentos aí, tá bom? E esses 5 filamentos, se você puxar um deles, aí vai ter vários outros, que aí vai ter os fascículos, e assim vai indo. Dentro de cada fascículozinho tem um endomísio, que é a parte mais interna, e assim vai. É muito legal que você estude essa parte de fisiologia e de histologia, de estrutura e tudo mais, tá bom? E aí, quando a gente começa a ir cada vez entrando mais dentro da célula muscular, a gente entra aqui, ó, na fibra muscular, tá? O que que é a fibra muscular? É um tecido muito menorzinho, que é composto por várias miofibrilas, que aí você divide menos ainda, então cada pontinho desse aqui é uma miofibrila, e em cada filamento aí de miofibrila, né, você tem o sarcômero, que é o que foi colocado lá no vídeo. Então, ó, o sarcômero, ele é essa região aqui, que está dentro da miofibrila, e aí daqui a pouco eu vou mostrar melhor o sarcômero, mas olha quantos sarcômeros, é milhares e milhares e milhares, porque ó, tem vários sarcômeros em uma miofibrila, várias miofibrilas formam uma fibra muscular, várias fibras musculares vão formar os fascículos e assim vai indo, entendeu? Até chegar na fibra muscular. Então assim, perdão, no músculo esquelético. Então assim, é um conjunto e conjunto e conjunto de milhares e milhares e milhares de, de milhões, né, bilhões de sarcômeros, beleza? Mas ó, vamos estudar onde é gerada a contração muscular de fato, né, que é o sarcômero ali, e como que esse sarcômero ele se desenvolve. Então, ó, como mostrou o vídeo, aqui tem a miosina e a actina, tá bom? Tem as linhas, né, linha Z, linha M, enfim, eu não vou entrar nesse gancho agora, também não vou entrar na parte bioquímica, porque aquele vídeo mostra um resumo muito legal para vocês assistirem, tá bom? Só que, ó, a gente lembrando de como o sarcômero é, e vocês precisam fixar, por isso que eu estou sendo chato nessa parte, a gente entende de uma forma muito fácil a insuficiência ativa e passiva. Então, ó, olha aqui que existem várias cabeças de miosina para deslizar na actina, lembrando que elas têm essa distância, né? Ó. Então, ó, vamos colocar que a miosina tem, a actina tem esse tamanho aqui, ó. Vamos supor que tem, 1000 sítios de ligações. Estou chutando o número aqui, tá? E a miosina tem esse tamanho aqui, ó. E aí vamos chutar que ela tem 1000 cabeças de miosina para se conectar. Então aquilo é o encaixe perfeito, né? São mil sítios de ligação para 1000 cabeças. Elas têm praticamente o mesmo tamanho. Quando você faz a contração, acontece isso aqui no sarcômero, ó. Aqui eu estou descendo em outra visão. Ó, aqui seria o sarcômero relaxado, né? O que isso quer dizer? O contato da miosina e da actina tá com essa distância, ó, então ó, o contato de uma com a outra. Vocês conseguem enxergar? O contato é essa distânciazinha. E aqui é o sarcômero contraído, que o contato aumentou muito mais, né? Então, por exemplo, vamos supor que lá das 1000, 200 estão conectadas já. Então, o sarcômero está com 200 cabeças já ligadas no sítio de ligação dela. Sítio de ligação é o lugar onde a cabeça se conecta. Aqui na contração, você tem uma área de contato entre as duas muito maior já. Então, o músculo já está contraindo. Ou seja, a cabeça da miosina já puxou a actina. Só que lembra que a actina não dobra, a miosina também não. Elas mantêm o comprimento delas, né? Ó, elas mantêm o comprimento. Então, vai chegar a determinado ponto que elas vão praticamente se juntar. Essa imagem aqui não está tão junto, mas tem outras imagens aqui. Essa imagem acho que fica melhor. Ó. Então, ó, quando a gente está em uma posição neutra, né, tem essa distância de contato. Quando a gente está com contração, olha como a distância de contato entre elas aumentou. E quando a gente está em alongamento, olha como a distância diminuiu. Então, é óbvio, quando a gente alonga a fibra, a actina e a miosina, elas se afastam uma da outra, certo?
quando a gente está relaxado, ali numa posição natural, anatômica, elas têm um contato médio, aí, vamos colocar assim, um contato médio entre a actina e a miosina, e quando você está em contração, esse contato aumenta muito. Então, a distância de uma e outra quase zera, né? Ó, então, se você olhar a linha M, aqui, que é a nossa linha de referência que está no centro do sarcômero, o alongamento. No alongamento, olha como a actina se desloca da linha M. Numa posição normal, fica aí, ó, meio a meio, tá vendo? E no encurtamento, ó, ela se aproxima muito da linha M, que é o centro do sarcômero. Beleza? Vocês precisam entender isso para a gente começar a discutir sobre insuficiência. Por quê? Lembra que eu falei, ó, que aqui tinham 1000 sítios de ligações e 1000 cabeças de miosina. Vamos continuar com esse exemplo aqui e agora eu vou dar o exemplo para vocês em cada um desses conceitos. Então, no conceito de posição neutra, né? Deixa eu colocar um quadrado. Nesse conceito aqui com a posição neutra, ele ficou igual, é 1000 para 1000, porque é exatamente o que eu desenhei aqui. Aqui está uma posição neutra, tá bom? Só que aí vamos comparar o alongado e o contraído, ó. No contraído, vamos supor que aqui, ó... Não, perdão, vou fazer assim, ó. Na posição neutra, tem 1000 para 1000, certo? Mas imagina, ó, já tem essa área de contato toda aqui, né? Ó, esse vermelhinho. Então, desses 1000, vamos supor que 300 já estão ligados. 300 cabeças já estão ligadas, porque em algumas ficam... Até pela própria ação da gravidade, a gente tem contração muscular o tempo inteiro, né? Então, tem algumas cabeças de miosina que estão em conexão e fazendo essa contração o tempo inteiro. E aí, dessas 1000, sobraram 700, né? 700 aí, cabeças e 700 sítios de ligação. Beleza? Aqui já não, aqui a gente alongou, então o contato está menor, ó, porque só tem um pedacinho de contato, é só essa faixa aqui, ó, que está em contato. Então, desses 1000, vamos supor que 100 estão conectados, tá? E tem 900 ainda para ligar. Tem 900. Esse 9 saiu feio. Arrumei daquele jeito, mas vamos lá, tem 900 ainda para se conectar. E desse daqui, como a área de contato já está muito grande, olha o tanto de área que pegou aqui. Dos 1000, vamos supor que 950 já estão conectados. Então, só teria 50 para ligar. Tá bom? Então, vocês precisam entender isso daí. Então, vamos lá, de novo. A gente tem 1000 numa posição neutra. Uma parte desses 1000 só estão conectados e ainda tem muito para se conectar. Tá bom? Quando a gente está alongado, você só tem 100 conectado, porque você alongou a fibra, você distanciou a actina da miosina, e você tem muito sítio de ligação para ligar ainda e muita cabeça para se conectar, tá bom? E quando a gente está contraído, você tem muitas cabeças ligadas e pouquíssimas partes para se conectar. Poucas cabeças e pouco sítio de ligação. Então, ok, vamos lá. E aí, o que é insuficiência ativa e passiva? Principalmente na prática, tá? Agora eu vou tentar dar um conceito bem prático aí para vocês. A insuficiência acontece quando você perde potencial mecânico, tá bom? Então, ó, vamos ver se vocês concordam comigo, tá bom? Quem não concordar pode comentar, pode me mandar mensagem, pode tirar dúvida, tá? Não tem problema nenhum. Mas, ó, aqui, nessa posição, a gente vai definir como uma posição ideal para contrair. Então, quando a gente está em posição anatômica aqui, se você pegar um peso e fazer a contração, é um momento bom para você gerar contração, porque as fibras estão numa posição natural, tá bom? Quando a gente alonga, você gerou um desfavorecimento mecânico. Por quê? Lembra lá quando eu mostrei lá no vídeo que mostra que as cabeças vão se puxando? Aqui, ó, você tem 1000, lembra que tem 1000? Só que só tem 100 ligadas. Então, essas 100, o que vai acontecer? Esse filamento quer ir para cá, certo? E esse quer ir para cá. A miosina quer ir para lá, a quitina quer vir para cá. Só que para isso acontecer, lembra que a cabeça da miosina tem que puxar a quitina. Então, as cabecinhas aqui tem que puxar a quitina para lá, ó. Para lá. Tem que puxar ela para lá. Só que vocês concordam comigo, ó, que se eu tenho 300, que é essa posição natural, 300, eu vou colocar assim, vamos supor que é um cabo de guerra. Imagina que fosse um cabo de guerra. Tem 300 pessoas para puxar. Elas vão ter que fazer uma determinada força, certo? Agora, quando você está com a fibra alongada, você só tem 100 pessoas para puxar. Imagina que a carga é a mesma.
você vai ter que fazer mais força com essas 100 pessoas. Então, quando a gente alonga o músculo, as cabeças que estão conectadas até ir encurtando e chegar no ponto ideal de contração, elas vão ter que fazer muita força. Por quê? Tem menos pessoas para puxar, menos cabeças ligadas, porque as outras não têm contato. Então, ó, daqui, né, fazer em azul, daqui para cá, não tem contato com esse filamento aqui que ele precisa ter contato. Então elas não conseguem fazer força porque não tem como ligar, porque está longe, entendeu? Então só 100 cabeças vão ter que fazer força por 200 aqui que estão fora, entendeu? Então teriam 200 aqui, ó, que não estão em contato para ajudar para ficar numa posição ideal para contrair, tá? Então você não consegue gerar força no músculo alongado igual a gente gera força no músculo em posição neutra, tá? E quando está contraído, o que acontece? Você já puxou muito, então no cabo de guerra você já está quase ganhando, quase ganhando. Mas imagina que é como se quem tivesse sendo seu adversário não cedesse em momento nenhum. Você tem ali 950 pessoas puxando, então em teoria você está muito forte e já puxou bastante. Só que aí o que acontece? Depois da insuficiência ativa, que é esse caso aqui, eu vou explicar mais para frente, acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Porque a gente vai ver isso em músculos biarticulares. Então, você não vai estar... É como se você tivesse um cabo de guerra, só que puxando duas cordas. Porque são duas articulações que vão estar agindo. Então, é como se você estivesse com duas cordas para puxar, e em uma corda você usa muita gente para puxar, e a outra corda você deixa só 50 para puxar. Vocês vão entender depois, tá bom? Mas tenta entrar nessa pequena doideira aqui comigo. Então é aquilo, imagina que agora esse cabo de guerra ele mudou, tem duas cordas e o seu time tem que puxar para lá. Só que aí, 950 pessoas do seu time, das 1000, resolvem puxar só esse lado aqui, ó. E aí beleza, esse lado vem com tudo. Só que esse outro lado, só ficaram 50 para puxar. Então essas 50 vai ter que fazer muita força também. Tá bom? Porque tem que puxar o que 1000 puxariam, vão ter que puxar com 50. Tá? Então é aquilo. Entendam que as fibras musculares, dependendo da insuficiência que você coloca, ela vai ter que gerar muita força, uma força a mais do que ela geraria em uma posição normal. Tá bom? Então, agora vamos totalmente para a prática. A gente vai construir isso aqui junto. Eu estou com uns vídeos aqui que o Monge gravou pra gente e a gente vai analisar os exercícios, tá bom? Primeiro vídeo, ó, a gente vai abrir o vídeo, vai analisar o movimento e a gente vai tirar um print e jogar lá naquela lousa. Então, o primeiro movimento aqui é a flexão de joelhos no futebol. E aí vocês vão entender depois do porquê que a gente fala sobre insuficiência ativa e passiva em músculo biarticular, tá bom? Para a prática fica mais fácil vocês pensarem assim. Então aqui a gente está pensando em um exercício para isquiotibiais, né? Então posteriores de coxa aí. E depois eu vou lembrar a anatomia dos posteriores de coxa para vocês também. Então, ó, a gente está fazendo uma flexão de joelho, certo? Aí vamos pegar aqui, ó, captura de tela. E vamos tirar um print. Não vai deixar eu fazer isso? Calma aí. Ele não vai deixar. Vou ter que tirar um print mesmo. Tirei um print, beleza. E aí vamos jogar na nossa lousa. Será que dá? Deixa ele carregar que eu acho que dá para cortar. Isso. Calma aí que vai sair, gente. Vai sair. Cortar. É cortar, Ctrl X não é cortar, né? Não tá carregando agora, hein? Vamos de novo, desculpa aí. Tirei o print. Tô jogando aqui. Eu quero cortar esse trem. Só para pegar a posição. Eu quero fazer isso na hora, eu não fiz antes essas imagens, porque eu quero que vocês olhem. Vocês precisam olhar. A gente tem que construir esse pensamento junto, tá? Então aqui a gente estava fazendo uma flexão de joelhos com o quadril do monge bem apoiado no chão. Vocês estão vendo? Ele gravou também um vídeo com quadril. Perdão, aquele quadril estava fora do chão. E agora ele gravou um vídeo também com o quadril apoiado lá no chão. Ó. Então a diferença é pouca, né? Entre um e outro. Mas vamos tirar um print desse aqui também. E vamos carregar ele aqui rapidinho. Prometo que sai. Vai valer a pena, gente. Isso aqui muda vidas.
Esse conceito, quando você entende, é bem bacana. Beleza, aqui já deu. E vamos só aumentar o monge aqui. Ok. Ó, aqui a diferença está pouca, por isso que eu até tinha pesquisado já uma imagem na internet, porque eu não orientei ele a fazer com uma diferença tão grande. Ele usou o que a gente usa aí no sistema, mas se olhar no vídeo, ele está com esse quadril apoiado, esse quadril está saindo um pouco do chão. Mas eu queria que nesse momento aqui de sair do chão, ele tivesse feito assim, ó, com o quadril bem estendido, para vocês entenderem o que eu estou querendo passar depois. Ó. Então vamos lá. Primeiro, aqui é um movimento de flexão de joelho só, então ele está puxando a bola para ele, e essa moça está fazendo uma flexão de joelho junto com uma extensão de quadril. Tá, e aí o que muda? Qual que tem o trabalho maior do posterior de coxa? Esse ou esse? E aí todo mundo vai falar, esse aqui. Por quê? Por conta da ação do posterior também na extensão. Sim, só que por quê? Porque existe uma insuficiência. E eu vou provar isso aqui para vocês. Existe uma insuficiência ativa. Então vamos aqui no bonequinho. Beleza. Ó, então tiramos aqui. Vamos lá nos posteriores de coxa. Calma aí, vou marcar esse, tá bom. Vou pegar os mais relevantes aqui, também tem esse membranoso. Tudo bem, aí. Olha lá, a gente tem músculos nos isquiotibiais, né, nos posteriores de coxa, que estão atuando tanto no quadril, pela inserção deles, ó, vocês conseguem ver que eles também atuam no quadril, como no joelho. Lembra? Eu passei isso na outra aula para vocês precisam saber disso. Então, se a gente faz um movimento de extensão de quadril, que no caso, essa moça que está fazendo uma extensão de quadril, você já está encurtando o posterior de coxa, então você está gerando uma contração muscular através da extensão do quadril. Então a gente não está olhando o joelho ainda, tá? Nesse caso, o quadril dele não está estendendo, ele está mantendo o quadril flexionado. Então você não está encurtando o seu posterior através do quadril, igual o caso dela aqui, ela não está. Ela tá, ele não tá. Então é diferente do caso dela. No caso aqui do movimento do monge, ele está fazendo só a flexão de joelhos, ele não está se preocupando com o quadril. A mulher já não, ela está puxando a bola para ela e estendendo o quadril ao mesmo tempo. Tá vendo a diferença da angulação do quadril dos dois? Ó, a diferença, ó. Quadril, tá? O ângulo do quadril dele tá assim, o ângulo do quadril dela tá assim, ó. O ângulo dele é muito maior, né? Então, o que isso gera? Isso aqui faz com que o posterior dela tenha uma insuficiência ativa. Então, o que é isso? Insuficiência ativa é quando a gente vem nesse caso aqui, ó, e já faz com que no seu cabo de guerra, lembra que eram duas cordas, por que eu falei que eram duas cordas? Porque são duas articulações. Então, no seu cabo de guerra, você pegou, aí pode ser, eu estou jogando números aqui, mas vamos supor que de 1000, você teria que ter 700 livre para puxar, mas você usou esses 700 para puxar o músculo pelo quadril, só que seu movimento está lá no joelho. A ideia desse movimento é fazer a flexão de joelhos. Então, você fez com que... cadê isso? Aqui está muito fino. Você fez com que 700 agissem aqui, ó, dos 1000, né? Que ela tá com o músculo já encurtado, e só 300 fibras, né, 300 cabeças de miosina tivessem força para puxar aqui no joelho. Já no caso do monge, não. Lembra que em posição natural ele já tinha 300 ligados, beleza? Então ficou 300 aqui no quadril, porque já é posição natural, que na real não é nem no quadril, é no músculo normal. E ele tem 700 para puxar aqui, ó, no joelho. Então nessa posição ele tem muito mais força. Por quê? Ele tem a capacidade de gerar força dele está muito maior do que dessa moça aqui. Então, o que isso acontece? Essas 700 fibras fazem de boa o movimento, mas essas 300 fibras que vão precisar fazer a força, né, essas 300 aqui que vão precisar fazer força, elas vão ter que fazer muito mais força do que essas 700, vocês concordam? Imagina que a carga é a mesma. Então, quem sobrou vai ter que fazer muito mais força. E aí, o que isso quer dizer? Né? Então vamos lá, vamos voltar aqui pro bonequinho. A gente tem no posterior de coxa músculos que são biarticular e músculos que não são. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, deixa
Se eu vou achar ela aqui, acho que tá aqui. Aí, achei. A gente tem a cabeça curta, né, do isquiotibial, do bíceps femoral também, ó. Então a gente tem a cabeça longa, que é biarticular, que está no quadril e no joelho. A gente tem o semitendino e o semimembranoso, que também é biarticular, e estão no quadril e no joelho. Então eles são influenciados por isso. Por quê? Eles atuam no quadril. Agora essa cabeça aqui não é influenciada, ela está sempre em posição neutra. Quando faz o movimento do joelho, ela faz a contração e beleza. Mas ela não sofre uma insuficiência. Vocês conseguem entender isso? Agora aqui, já esses caras aqui, o que acontecem? As fibras musculares deles, elas perdem muita força, por quê? Você já contraiu elas por outro movimento, então elas, das 1000, já tem 700 fazendo força, e você só tem mais 300 para puxar. Então, o que acontece? Acaba sobrecarregando esse cara aqui, que é o que está só no joelho. Por quê? Os que são biarticulares não vão conseguir ajudar tanto ele. Então, ele vai ter que fazer muita força. Então, a cabeça curta, nesse caso, vai ter que fazer muita força. Então, quando você quer um exercício, por exemplo, que você quer gerar mais sobrecarga na cabeça curta, no músculo que não é biarticular, você vai gerar uma insuficiência ativa nos músculos que são biarticulares. Entendeu? É um pouco meio confuso, né? Mas vamos para outros exemplos que eu acho que vocês podem entender em outros exemplos. Vamos lá. A gente tem mais vídeos aqui para dar exemplo. Tem um vídeo que eu gosto muito, que é a panturrilha em pé e a panturrilha sentado. Qual que é a diferença de fazer panturrilha em pé e fazer panturrilha sentado? Vamos lá. De novo, vamos jogar lá na lousa. Beleza, a gente corta, não precisa disso tudo, né? Aqui, vamos expandir. Beleza, panturrilha em pé. Vamos abrir aqui o outro vídeo, panturrilha sentado. Fazendo a contração também. Beleza. Todo mundo conhece esses dois movimentos aí. Assim, tem diferença em um outro? Eu estou treinando panturrilha de qualquer jeito. Gente, tem muita diferença. Eu vou mostrar. Ó. Oh, meu Deus. Aí. Eu preciso que vocês visualizem, por isso que eu estou fazendo isso agora. Então vamos lá. Ó. Panturrilha em pé e panturrilha sentado. Onde está a diferença de um para outro, tá? Claro, existem algumas diferenças em relação a tronco e tudo mais, mas vamos olhar quem que é o músculo que está sendo ativado aí, né? O principal que a gente quer ativar é o tríceps sural. Então vamos procurar ele aqui. Tríceps sural no corpo humano aqui, beleza. Vamos marcar esses caras que a gente já viu eles. Quem é o tríceps sural? Então, gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral. E eu vou marcar na outra perna, porque senão a gente não vai conseguir visualizar, o sóleo. Então, ó, tríceps sural. É o cara que a gente está buscando aí nesse... Eu vou só marcar o tendão aqui, que senão fica estranho. Então, aqui eu acabei marcando o sóleo também, só para mostrar a panturrilha inteira, mas vocês entendem que o sóleo está por baixo. E aí, qual que é a diferença do sóleo para as duas cabeças do gastro? Se vocês repararem o sóleo, onde ele está inserido? Ó, ele está agindo só no tornozelo lá. Ó. Por quê? Ele não passa a linha da articulação do joelho. Já o gastrocnêmio, olha lá, ele é biarticular. Ó. Então, lembra na aula de movimentos articulares? O gastrocnêmio, ele faz o movimento no joelho também. Então, ele flexiona o joelho. E aí, lá no exercício, o que está acontecendo aqui? Na panturrilha em pé, o joelho está estendido. Então, aqui, ó, o joelho está estendido, normal, né? A posição do tronco está normal. Aqui não, o joelho está flexionado. Ué, mas o que mudou? O gastrocnêmio, ele flexiona o joelho, certo? Ele flexiona. Lembra que a gente falou? Aqui, ó, tá provado aqui, ó, onde ele está, lá no joelho também. Então, se você flexiona o seu joelho, você joga a sua tibia e fíbula para trás, o gastro vai estar fazendo força. Se você flexionou o joelho e ele flexiona o joelho, então o gastrocnêmio, nesse caso, as duas cabeças do gastro, né, tanto a lateral aqui quanto a medial, elas já estão encurtadas. Quem que vai ser mais sobrecarregado? O sóleo, nesse caso aqui, né, da panturrilha sentado. Por quê? Você gerou uma insuficiência ativa. Então, insuficiência ativa é quando você pega a cabeça, que é biarticular, encurta ela pela outra articulação e trabalha a cabeça
longa e a curta pela articulação que você está trabalhando ali no exercício. E aí o músculo que não é biarticular, que no caso aqui é o sóleo, ele tem que fazer muito mais força. Aí na prática, onde que a gente usa isso? Por exemplo, a panturrilha em pé já não acontece isso, ela está em posição neutra, posição anatômica. Então meio que você está com a posição ideal para fazer uma potência mecânica nos 3 músculos aí, nas 3 cabeças. Então aqui nada acontece, normal, você vai estar fazendo força, beleza. Aqui você vai estar fazendo força, só que o sóleo tem que fazer mais força do que o normal, mais força do que aqui. Porque está gerando uma insuficiência ativa no gastro, entendeu? E aí, por exemplo, o sóleo é um músculo muito importante para controle de pronossupinação do pé, então na corrida se usa muito, fora a questão do tibial posterior, que tem a questão de você conseguir manter o arco do pé. Então, para corredor, esse exercício aqui é muito, 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 muito bom, porque você trabalha um músculo com mais ênfase, né? A gente não isola, lembra? Você só está dando mais ênfase no sóleo através da insuficiência ativa no gastro. Então, olha que interessante, a gente consegue mudar a ênfase muscular ou a ênfase da cabeça muscular por determinado ângulo que você coloca uma outra articulação. Porque outras cabeças são biarticulares, entendeu? Beleza, essa é a insuficiência ativa. E a passiva, o que acontece? Vamos lá, vamos pegar aqui o exemplo de insuficiência passiva. Qual que é a diferença da insuficiência passiva para ativa? A passiva é quando você alonga o músculo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês do tríceps pulley, né? Cadê? Tríceps pulley, aqui. Tríceps pulley, beleza. Vamos terminar aí o final da extensão do cotovelo. Aqui, está todo estendido o cotovelo. Oh, meu Deus. Eu falar sobre isso é tranquilo. Agora, cortar uma imagem é complicado. Ó, vamos lá. Tríceps pulley, aqui. Normal, posição anatômica, o ombro. Agora a gente vai ter que olhar o ombro para ver se está gerando uma insuficiência ativa ou não. Então, por mais que o movimento seja no cotovelo, a gente está olhando o ombro para saber se teve ou não. Olha que interessante, né? Esse vídeo eu achei engraçado que o monge deu um giro, não entendi. Ele quis ficar melhor para a câmera, mas eu achei engraçado. Final da extensão aqui, beleza. Vamos tirar um print também. Então, vamos lá. Qual que é a diferença do tríceps pulley para o tríceps francês? Tríceps francês existe uma insuficiência passiva. Aí eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Ok, vamos ampliar a imagem. Show. Tríceps, vamos aqui no corpo. Então, tríceps braquial, né? Agora não é mais tríceps sural. A gente está indo para o outro tríceps. Vamos tirar esses caras. Beleza, tríceps braquial. Vamos achar ele aqui. Então, são 3 cabeças, né? Por isso que chama tríceps. Vamos achar elas. A primeira. Aqui, cabeça medial. Segunda, cabeça lateral. Terceira, cabeça longa. Então, a bendita cabeça longa faz com que isso... Deixa eu só marcar o tendão aqui também, que senão fica esquisito, né? Fica um músculo desconectado. Então, ó, vamos lá. O tríceps tem ação na extensão do cotovelo, só que o tríceps também tem ação na extensão do ombro. Lembra que a gente viu? Então, quando a gente estende o ombro, então joga o ombro para trás, né? Então, ali no movimento de pull down, no movimento de puxada alta, como a gente conhece na Reebok, você está fazendo também a contração da cabeça longa do tríceps, tá? Por quê? A cabeça medial e a cabeça lateral, elas não agem no movimento que o ombro gera, elas agem no movimento do cotovelo. A cabeça longa já não, ela age tanto no movimento do cotovelo quanto no movimento do ombro, por conta da inserção dela aqui na escápula. Então, se seu braço está para cá e você quer trazer o braço em direção ao corpo, a cabeça longa do tríceps vai estar agindo. Só que aí, ela faz extensão do ombro. Nesse caso do francês, você gerou uma flexão do ombro. Então, você subiu o braço, você gerou uma flexão. O que isso quer dizer? Você pegou a cabeça longa do seu tríceps, né, que está aqui, ó, cabeça longa do seu tríceps, que ela é mais medial, então ela está mais na parte interna do braço. Então, no caso aqui, não seria o outro lado do braço dele, né, a parte de dentro do tríceps dele, e você alongou ela. Então, você alongou. E aí, o que é alongar? Lembra? Aqui já não, aqui está em posição anatômica, beleza, está todo mundo igual. O que é alongar? Lembra que a gente falou que alongar é gerar isso aqui, ó, agora, ó. Agora é o contrário.
você desconectou possíveis cabeças para contrair. Então, de 1.000 cabeças, da cabeça longa só, você só deixou 100 conectadas. Então, 100 cabeças de miosina em cada sarcômero, em cada fibra muscular, em cada miofibrila e assim vai indo, vão precisar fazer mais força. Então, assim, ó, das 1.000, só 100 vão conseguir puxar, porque as outras desconectaram. Então, até conectar essas fibras, as outras 100 vão pagar o preço, entendeu? Então, assim como as outras duas cabeças vão ser mais solicitadas, mas principalmente as fibras que estão conectadas da cabeça longa vai pagar muito preço. Então, por exemplo, no tríceps francês, você está dando muita ênfase para algumas fibras da cabeça longa. Então, você pega a cabeça longa, claro, você também vai precisar fazer mais força com a cabeça medial e lateral, só que a cabeça longa, algumas fibras delas vão sofrer demais. E o corpo vai trocando essas fibras o tempo inteiro, né? Então, a gente sabe que a gente não ativa todas as miofibrilas, todos os sarcômeros ao mesmo tempo. Então, isso é algo que vai acontecendo ali conforme a necessidade, conforme o impulso elétrico. Por isso que é importante entender sobre contração muscular. Mas as fibras musculares da cabeça longa que vão fazer força vão precisar fazer muita força. Isso acontece aqui no caso do tríceps. Então, tríceps pulley, posição neutra. Tríceps francês, insuficiência passiva. Tríceps kickback, que seria o coice, insuficiência ativa de novo. Por quê? Agora você encurtou a cabeça longa. E aí voltou porque a gente tinha discutido aqui, com a panturrilha e com o posterior de coxa. Ah, rosca, eu tinha até gravado aqui, ó. Vamos lá. Rosca simultânea, né? Aqui, ó, posição neutra do ombro. Então aqui você não vai ter uma insuficiência. Mas aí vamos lá. E agora? O que acontece com a rosca Scott? O que a cabeça longa do bíceps faz? Flexão de ombro. Então na Scott, você não está saindo com a posição de lado, você está flexionando o seu ombro. Então isso faz com que você já tenha uma contração do bíceps. Gerando já uma contração do bíceps através do ombro, então da outra articulação que ele age, você vai gerar uma insuficiência ativa no cotovelo, entendeu? Então, de novo, vai sobrecarregar mais a outra cabeça. E assim vai indo. Então, essa é a aplicação prática da insuficiência mecânica dentro do treino de musculação. Então, é aquilo, você tem que saber. Se o aluno tem uma deficiência, sei lá, você está pensando em estética. Se o aluno tem uma deficiência em determinada região de determinado músculo. Tem como eu gerar uma insuficiência nesse músculo? Tem? Não tem? Então, vocês têm que pensar. Então, por exemplo, o aluno tem deficiência aqui da parte interna do tríceps. Cara, faz francês que você vai ter uma maior ativação das fibras da cabeça longa do seu tríceps, com certeza, entendeu? Beleza, o cara, aí a outra aplicação aqui eu já falei. O cara é corredor, sei lá, o cara já teve uma lesão de sólio super fraco. É muito importante você trabalhar a panturrilha nele com o joelho flexionado. Então, o joelho estendido vai gerar força de sólio? Vai, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas com o joelho flexionado, você vai dar mais ênfase ao sólio. Então, o cara precisa fortalecer sólio, é nessa cadeira aqui que você vai colocar ele, entendeu? E nesse caso aqui, qual que é a aplicabilidade? Aluno iniciante vai fazer assim. Você não precisa gerar uma insuficiência no cara. Aluno avançado já faz assim. Gera uma insuficiência no posterior de coxa dele, que vai precisar fazer muito mais força. E aí eu indico vocês testarem na prática também. Isso é bem óbvio, a gente consegue puxar muito mais peso numa rosca simultânea, por exemplo, do que numa rosca Scott. A gente consegue pôr muito mais peso num tríceps pulley do que num tríceps francês. Então, tudo isso acontece na prática ali. A gente testa e a gente sente no nosso corpo também, entendeu? Então, isso aqui não é só teoria, mas entender a teoria para na hora de montar um treino é algo muito bacana. Então, aquilo, tem treino que você pode variar, pôr as duas insuficiências, aí tem treino que você pode trabalhar sempre em posições neutras. E aí, o que eu indico vocês? Estudem os músculos que são biarticulares. Então, a gente tem os posteriores de coxa, a gente tem o bíceps, a gente tem o tríceps, a gente tem a panturrilha, e assim vai indo. Estudem esses músculos para você saber gerar ou não uma insuficiência passiva ou ativa em determinado exercício. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas tem bastante conteúdo legal para vocês estudarem aí. Valeu, obrigado e até a próxima.